Esse é o Song Pro GS 2025 e esse também é o Song Pro GS 2026. E aparentemente, como você observa, eles são exatamente iguais. A mesma motorização e a mesma capacidade de bateria. Sincero. Mas por que carros tão parecidos possuem comportamentos totalmente distintos quando falamos em desvalorização? Você pode até gostar do carro, amar o carro. A Fipe não ama ninguém. Comprar sem pesquisar também perde muito dinheiro. Afinal de contas, os emocionados não serão exaltados. Você quer comprar um veículo eletrificado, seja novo ou seminovo, e não sabe se precisa de um híbrido plug-in, um híbrido heavy ou até mesmo 100% elétrico? E com a minha consultoria profissional eu posso te ajudar a entender tudo sobre manuais, garantias, pós-venda, piores e melhores modelos, as grandes furadas do mercado automotivo, pegadinhas e fazer uma análise completa do seu perfil. Por isso agora, na descrição desse vídeo e no comentário fixado tem um link onde você falará diretamente comigo no meu WhatsApp e por lá eu te passo informações, valores e tudo o que você precisa saber agora mesmo. Me procura, eu te explico melhor. Quando a tecnologia corre mais rápido que o mercado, quem paga esta diferença normalmente é o primeiro comprador. Foi isso que aconteceu aqui com a linha do BYD Song Pro, lançada lá em julho de 2024, com essas duas versões, GL e GS, ambas bem peladas, algumas pouquíssimas melhorias entre a versão GL, com 12,9 kWh de capacidade da bateria, para os 18,3 kWh de capacidade de bateria da versão GS, a versão mais encorpada. Mas ambos não possuíam ali ADAS, ACC e nenhum tipo de mimo ou conforto que trouxesse não só essas novas configurações dos pacotes de tecnologia, mas também segurança, não só sua, mas para todos os ocupantes do carro. A Fipe, meus amigos e minhas amigas, ela não se emociona, né? A Fipe não tem coração. A Fipe não olha para o seu sentimento. E ela também não pergunta se você gostava do carro, quais eram aí as suas relações, né, de afeto. Na hora da revenda, ao longo do tempo, é onde você sente no bolso todas essas dores. O Song Pro GS até fez ali um relativo sucesso e algumas pessoas não avaliam o mercado, né, deixam ali as emoções tomarem conta, compram normalmente com esses impulsos. Foi o que aconteceu lá no começo, quando muita gente ali nos 2, 3 primeiros meses, sem o devido entendimento e com as decisões equivocadas, optaram até pela versão GL. Pouco tempo depois, conteúdos como o do meu canal começaram a trazer a você essas diferenças no alcance, na autonomia, no desempenho e entre outros pontos relevantes, que fez com que a versão GS se destacasse então nesses dois modelos, e principalmente com um veículo abaixo do seu irmão mais bombado de uma categoria superior, que é o caso do Song Plus. E o que acontece posteriormente a isso é que o carro consegue desenvolver ali bons números de vendas, mas tecnicamente, dentro dos dados mais pragmáticos, aqui no meu canal, eu sempre te alertava que tenha cuidado, porque as marcas, e isso acontece no caso da BYD, que possui ali uma estratégia bem mais agressiva de mercado, em pouco tempo isso aconteceria. E meus amigos e minhas amigas, neste caso aqui, né, quando olhamos então os pontos de vista entre a versão GL, que eu sempre deixei claro para que tenham cuidado e não embarcasse aí com tanta empolgação, já que muitas vezes o problema não é o carro, e sim a sua expectativa. E expectativa, vejam bem, é o que veremos agora, não entra na Fipe. Vou ficar aqui para analisarmos o que aconteceu durante esse período todo, já que temos no 2025 aí um bom lastro, né, de avaliações. Então o Song Pro GS 2025 está hoje na Fipe a R$168 mil. Na prática, eu vou te mostrar já já, pode ser muito diferente por conta de apenas alguns detalhes e nas decisões que você poderia ter tomado melhor. Quando olhamos nos gráficos, que eu sempre trago aqui para que você tenha uma ideia, porque o mercado ele não liga se você ama o carro ou não, tanto faz. O mercado ele está em andamento. O mercado também não liga se você jurou ficar com o carro 10 anos, 30 anos, isto pouco importa. Durante os últimos 12 meses,
em fevereiro, né, de 2025, o Song Pro GS ele estava a 182 mil, lembre-se, vendido a 200 mil. Em alguns períodos a marca, como teve algumas dificuldades, acaba fazendo algumas promoções, mas nos basearemos aqui no valor de nota fiscal, certo? Então nós temos 182 mil reais e nos últimos 11 meses, de fevereiro até janeiro agora deste ano, no começo, quando viram as novas tabelas, ele então teve aí uma perda significativa, 12 mil reais, apenas como medida de referência, né? Se você perceber aqui em setembro, desde setembro então, do ano de 2025, ele não consegue se recuperar das quedas sucessivas. E isso por si só já nos indica que ele teria dificuldade, e não somente aqui nesses modelos gráficos, mas também na hora da revenda. Se nós olharmos o todo, então, nos últimos 7 meses, 6 meses foram meses de quedas consecutivas. Já quando olhamos o Song Pro GS 2026, que recebeu esses upgrades e que faz com que também o mercado tenha um olhar mais benevolente, né? Menos agressivo, porque a experiência, o produto, a evolução também está incluída aí em todos esses aspectos que fazem a flutuação do preço médio, o preço de revenda, a expectativa desse mercado, que também pode ajudar na valorização do produto. O Song Pro GS, ao mesmo preço, a 199 mil, também continuou a 200 mil reais, 199 ali, 990, com a inclusão de todas as tecnologias. Um mês antes, quem comprou o GS 2025 certamente deve ter ficado com os cabelos em pé, porque era só ter um pouquinho de calma e ter analisado aqui estes conteúdos que te ajudam a tomar as melhores decisões. Hoje, 183 mil reais é o preço médio da FIP. Ele, agora no mês de janeiro, teve uma valorização tímida de mais 0,2. Mesmo baixa, é um ponto positivo. E vejam só a diferença desses últimos 6 meses do Song Pro GS em relação ao 2025. Já temos aqui, no primeiro olhar, um comportamento da linha desse gráfico totalmente ao contrário, né? Lá é de queda, aqui, pelo menos até então, claro que daqui a 6 meses poderemos ter aí uma ideia, mas já nos empenha e nos mostra que, ao menos durante esse período, ele teve aí subidas, valorização, um ponto importante na história deste modelo que teve as suas melhorias. Ao passo que saiu em agosto, seu primeiro mês, né, de FIP registrado em 178 mil reais e finalizou então agora em janeiro deste ano em 183 mil reais. Uma valorização que não é comum para os veículos chineses e que mostra que este carro está bem conceituado no mercado, né, ali na casa dos 5 mil reais mais ou menos. E se olharmos dentro desses pontos, com certeza a compra do BYD Song Pro GS 2025 foi, sem sombra de dúvida, uma grande armadilha financeira para aqueles que não se importam com os dados e que sentem depois os efeitos no bolso. Você lembra comigo que o Song Pro GS 2025, que eu te mostrei anteriormente, está fixado hoje na tabela FIP a 168 mil reais. Aí eu te pergunto já, ao olharmos aqui para alguns desses anúncios, será possível, com uma distância tão próxima do seu irmão já bem mais tecnológico, vender hoje no mercado de usados? Se você entregar numa revenda, numa concessionária, nem se fala o tamanho do seu prejuízo. Agora, se nós olharmos aqui alguns anúncios que já colocam o Song Pro GS 2025 a 159 como esse aqui, a 160 como este outro, como esse a 164 em Brasília, já bem mais baixo que a FIP e com apenas 7 mil quilômetros, já podemos prever que não terão tanta facilidade assim nesta revenda, porque a proximidade e também esses equipamentos e com a possível chegada do novo modelo ainda, pode acontecer alguma coisa semelhante que aconteceu lá atrás. E no fim da história, meus amigos e meus amigos, a gente já sabe como isso termina. É dinheiro jogado fora, certamente. E mesmo que você se auto-engane, né, e tente ali reverter um sentimento de perda, esse erro tem nome. Esse erro aqui do Song Pro GS e de outros que eu já trouxe e ainda te mostrarei, isso é o que chamamos de emoção disfarçada de argumento. Principalmente quando muita gente fala, vou ficar com meu carro 10 anos, nunca vão vender, até o dia que precisa. Então aqui nesse vídeo de hoje,
trouxe para você ter uma ideia, né, da importância da preparação pré-compra, na análise desses dados, na intenção de te fazer refletir, pensar em todo esse contexto e te jogar para o próximo nível, antes da compra. Porque a maioria das pessoas já perde dinheiro antes mesmo de pegar as chaves do carro novo. FIP, liquidez, desvalorização, isso pouca gente vai te explicar. Comprar melhor não é sobre gostar menos, é sobre pensar mais. E não é porque, às vezes, também muita gente pensa, escolhi um carro ruim, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo? Não, gente. Na maioria dos casos é porque você fez uma escolha emocionada. E é neste ponto que eu ajudo muitas pessoas a entrarem na eletrificação do jeito certo, com compras com análise desse mercado, com gráficos, pós-venda, análise criteriosa de todo esse ecossistema das garantias, o seu perfil e o encaixe nesses modelos, para que você possa ter uma experiência diferenciada ao pegar as suas economias, o seu dinheiro e colocar em qualquer um desses modelos, sem comissão, sem empurrar carro, só mercado. E eu trouxe aqui o BYD Pro GS como exemplo, mas posso e poderia colocar aqui neste vídeo muitos e muitos outros modelos. Se você não quer decidir mais a sua vida, as suas compras com emoção e sim com os pés no chão e de forma racional, aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem um link. Neste link você me procura, fala comigo no meu WhatsApp, eu te passo informações sobre a minha consultoria, valores, os modelos e te explico melhor. Tenho certeza que, assim como centenas de pessoas que já passaram pela minha mentoria, certamente você também pode fazer como elas. Pensar, avaliar e tomar decisões bem mais certeiras. Eu não posso fazer isso por você. Afinal de contas, o dinheiro é seu, faça da melhor forma. Eu apenas sou esse condutor para suas decisões mais assertivas. Afinal de contas, os emocionados não serão exaltados. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.